Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Burburinho nos bastidores políticos de Brasília e do Ceará. Informações apontam que dezenas de deputados federais eleitos pelo PL, em sintonia com o então presidente Bolsonaro, caminham para apoiar o governo Lula. Dos 5 deputados do PL do Ceará, 3 já são tidos como certos na base do governo petista. Acompanhe os detalhes com o repórter Carlos Alberto. Ganharam repercussão no noticiário nacional as informações dos bastidores políticos que apontam o desembarque de muitos deputados federais do PL na base de apoio ao presidente Lula. O PL saiu das urnas com 99 deputados federais que tomam posse no próximo dia 1º de fevereiro. Quase todos foram eleitos no embalo dos votos do então presidente Bolsonaro, que perdeu a eleição no segundo turno. O namoro dos parlamentares liberais com o governo do PT repete apenas a tradição da política brasileira. A proximidade com o poder executivo independe de quem o comande. E essa realidade não seria diferente, somando ainda outro componente na vida dos partidos políticos. Rei posto, rei morto. Ou seja, quem perdeu a eleição perde também o poder de barganha e fica sem os tradicionais aliados de ocasião. A expectativa entre os aliados do presidente Lula é de que metade dos 99 deputados federais do PL passem, antes do final do mês de março, a fazer parte da base do governo. Entre os 5 deputados federais do PL no Ceará, é dada como certa a adesão de 3, Júnior Mano, Yuri do Paredão e Matheus Noronha ao novo governo. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. Beto Almeida. A análise política com credibilidade e isenção. Olá, bom dia novamente. Olha só, pessoal, aqui a gente observa claramente uma coisa. O PL, ele sai fortalecido das urnas de outubro passado. 99 deputados federais eleitos para uma bancada que é histórica, tá? E 14 senadores. É claro que dentro desse pacote aí de parlamentares do PL, existem aqueles que são os chamados bolsonaristas raiz. Esses aí, logicamente, que não vão provavelmente mudar de opinião, não vão tentar essa aproximação com o governo, podem votar de forma, digamos assim, pontual, e alguma pauta econômica, algo que possa realmente ter um impacto sobre o eleitorado, aí sim. Mas, por exemplo, os demais, aqueles chamados PL, que são dos petistas, aliás, o pessoal do PL que é do centrão clássico mesmo, esses sim, esses estão no alvo do governo Lula. E por quê? Porque são pessoas que têm exatamente a ideologia e a mente do PL, que é estar aliado ao governo, seja ele qual for e em qualquer circunstância. É claro que esse assunto é tratado no PL ainda com muita reserva, até porque alguns admitem o seguinte, mesmo aqui os do Ceará, é preciso fazer uma espécie de quarentena, uma espécie assim de transição do eleitorado para o eleitorado compreender que a adesão não está sendo feita de forma imediata. Algumas pautas, por exemplo, para os parlamentares do PL, quando se trata de pauta de costumes, por exemplo, aí é muito complicado essa turma do PL aderir, fazer uma adesão, por exemplo, que seja contrária ao direcionamento do partido, porque o PL é um partido de direita. Como um partido de direita, ele também tem suas pautas conservadoras, e é exatamente essa identidade ideológica que fez essa aproximação com o então presidente Bolsonaro. Mas é claro, o governo Lula trabalha exatamente em dividir esta bancada poderosa, forte, e quer trazer parte deles para apoiar o seu governo, para trazer esse apoio ao governo Lula, porque ele vai precisar dentro dessa questão da governabilidade. No Senado, o cenário aí já pode ser também um pouco diferente, porque entra inclusive a disputa para a presidência da casa em 1º de fevereiro. Lógico,
o Rodrigo Pacheco, que é o atual presidente da casa, não é unanimidade. Diferente da Câmara, por exemplo, lá não. O Arthur Lira tem hoje um apoio total de muitos parlamentares que lhe garantem segurança. Do PL nem se fala. Agora, no Senado, o PL já deve ter uma certa independência em relação a isso. Outro ponto interessante de se observar é o seguinte, que não basta apoiar, por exemplo, mesmo os do Ceará, será que há a possibilidade de mudança de um Júnior Mano, de um Yuri do Paredão, por exemplo, de deixar o PL e migrar para uma outra sigla? Bom, tem um questionamento. No Senado, por exemplo, tem um entendimento lá já pacificado de que não tem amarras, você pode mudar de partido sem qualquer problema. Já na Câmara, não. A Câmara, ela só admite que você faça isso numa janela partidária ou caso o deputado, por exemplo, recorra à justiça para justificar por que está tentando fazer a troca de partido antes do prazo. E isso, claro, existem argumentos também, argumentos inclusive jurídicos, que precisam ser levados ao entendimento do TSE. Um deles seria, por exemplo, de que o PL teria se afastado da sua diretriz ideológica, quando o próprio Valdemar Costa Neto, que é o presidente do partido, questionou a questão das eleições, o resultado das urnas, enfim. Argumentos não faltam. Seja como for, é o seguinte, o PL, como um partido hoje que tem a maior bancada na Câmara Federal, é visado sim pelo governo Lula. E muitas bancadas, aquelas que não são, os parlamentares que não são de fato bolsonaristas raiz, eles são o alvo de interesse do governo federal. Por isso que a gente falou aqui, por exemplo, desses 5 parlamentares, você tem aí também o André Fernandes, que é um bolsonarista raiz, nem adianta imaginar que possa haver possibilidade de mudança no entendimento de apoio ou não ao governo Lula. É óbvio que o André Fernandes vai continuar sendo um deputado de oposição. Já não se pode dizer o mesmo de Júnior Mano, né, do Yuri do Paredão, aí muda a configuração. Saindo dessa questão, que é uma questão mais política, de coalizão e também, principalmente, de governabilidade, que começa a ganhar mais impacto a partir do dia 1º de fevereiro, que é quando inicia realmente a nova legislatura. Tem uma entrevista hoje do agora ministro da Educação, Camilo Santana, acho que é a primeira entrevista dele para um grande veículo de comunicação, onde ele faz um detalhamento das suas ações, ele mostra claramente qual é o plano que ele tem para os primeiros 100 dias de governo e principalmente as metas que ele tem traçado para a sua pasta, para dar essa revolução na educação que ele quer e que ele prometeu, inclusive está de acordo com o que determina o presidente Lula. E é muito interessante a entrevista, está no jornal Estadão de São Paulo, mas está também aqui no nosso portal cearaagora.com.br, matéria bem explicadinha, mas o que é interessante a gente destacar é que nesses 100 dias, entre as metas, o ministro da Educação, Camilo Santana, coloca claramente o projeto dele de universalização do ensino em tempo integral. Isso é uma declaração que pode não causar uma surpresa, porque ele já tinha declarado isso, mas coloca claramente que esta é uma das propostas que tem prioridade e um entendimento claro do que tem que ser feito para se alcançar essa meta. O ministro Camilo Santana diz o seguinte, olha, não é algo que se consiga de um dia para outro, isso necessita de planejamento, tanto é que no planejamento dele, ele imagina, por exemplo, que comece a questão da universalização do ensino integral, das escolas funcionando em tempo integral, a partir ali das séries do ensino médio, para ir chegando até as séries mais iniciais do ensino fundamental. E ele diz uma coisa que é interessante, por exemplo, ele diz, os desafios são grandes, nós ainda temos cerca de 400 mil professores em todo o país que não têm ainda o ensino superior ou que não estão habilitados, por exemplo, para dar aulas nas áreas em que eles hoje ministram, né? Ou seja, que eles dão o seu conteúdo. E ele diz o seguinte, isso precisa de quê? De qualificação, isso precisa de estudos, de bolsas da CAPES. Ele tem exatamente já um panorama do que quer. Lembrando que o Ceará e também Pernambuco são os 2 estados que estão mais avançados nessa questão da escola em tempo integral. E aí vem uma pergunta que é interessante e que o Camilo, o ministro, responde. Isso requer dinheiro, muito investimento. Porque imagina, um aluno hoje, ele fica o quê? 4 horas na escola.
Se ele estuda de manhã, normalmente é de 7h15 às 11h15, de 7 às 11, à tarde do mesmo jeito. Você colocar uma escola em tempo integral é você praticamente é mais do que isso, duplicar, no mínimo 8 horas esse aluno vai passar dentro do colégio. Na realidade mais até, porque tem um intervalo de almoço, tem as atividades extracurriculares que inclui, por exemplo, prática de esportes, tem os reforços, enfim. Isso implica dizer o seguinte, que na realidade é uma mudança enorme, tanto do ponto de vista dos professores, como do ponto de vista do aluno e da preparação mesmo física dessas escolas e dos profissionais que vão ser agregados a ela no dia a dia. Então ele diz, é prioridade do governo federal, o governo sabe que o investimento é alto, mas isso tem que ser feito com base em um planejamento, pois é esta revolução que todos nós estamos na expectativa, que todos nós, os brasileiros, que querem ver a melhoria da educação, estão nessa expectativa. E o ministro Camilo Santana diz o seguinte, olha, nunca viu uma situação de tanto atraso, de coisas retrógradas que ele encontrou, que na realidade é verdade em relação à educação. O governo anterior mudou demais de ministros. Os ministros não tinham, claro, uma proposta do que queriam para a educação. E agora nós temos. Passa por essa questão da escola em tempo integral, da melhor qualificação dos professores, da melhor remuneração dos professores. Aliás, sobre isso, o ministro Camilo Santana foi muito claro. Ele disse, olha, enquanto eu fui governador do estado do Ceará, eu sempre procurei cumprir o que foi determinado na nova lei do Fundeb, que é a questão do pagamento do salário base nacional do professor. O mínimo. Então, o seguinte, são situações que precisam ser conversadas, sim, mas ele desestimulou, nas suas palavras, essas recomendações aí da CNM, da Confederação Nacional dos Municípios, para que os prefeitos não reconheçam ou não apliquem o percentual de 14,9% de investimentos de aplicação na educação, no salário base do professor. E ele diz claramente, não dá para se trabalhar melhoria na educação, colocar a escola em tempo integral, se não houver valorização do professor. E valorização do professor, claro, passa também e principalmente pela questão salarial. Quando a CNM, por exemplo, coloca e defende que os prefeitos apliquem apenas o investimento na reposição da inflação, aliás, a CNM, na realidade, ela não está defendendo aí ganho salarial para o professor. Você ter a reposição da inflação, você está querendo dizer o seguinte, que você está apenas evitando perdas. Então, são esses temas que o ministro da Educação, Camilo Santana, enfrenta. E enfrenta bem nessa primeira entrevista que vale a pena ser lida na íntegra, pelo que ele tem de projeto, pelo que ele entende como proposta prioritária para ser aplicada na educação brasileira pelos próximos 4 anos, Marcos. Eu vou voltar já no segundo bloco, nós vamos para um rápido intervalo, mas tem muito mais assuntos para a gente falar aqui, como por exemplo, taxa do lixo, mas tem também outros assuntos políticos aqui para a gente combinar e nesse bate-papo a gente falar.